Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 5 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maier, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da formulação da Lei da Conservação da Energia, que nós aqui conhecemos como, é claro, a primeira lei da termodinâmica, e lida também com os conceitos e o surgimento da ideia de energia interna. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a ideia de que alguma coisa que tinha a cara de energia, tinha um comportamento relativo ao que se entendia como energia na época, já havia sido idealizado do ponto de vista de armazenamento. Então, os sistemas eles eram capazes de guardar energia. O que não se compreendia na época era como os sistemas podiam fazer isso. Então, Clausius foi o primeiro a ter uma ideia relativa a isso, por mais que alguns pesquisadores já soubessem que esse princípio existia, foi ele que decidiu formulá-lo, criar um significado. E é claro, é importante que a gente não se esqueça que o Clausius ele estava envolvido com a teoria cinética dos gases, ele tinha o conceito de que os gases tinham partículas que se movimentavam de acordo com a mecânica newtoniana, e a partir disso ele imaginou que, bom, se essas partículas elas se movem de acordo com as leis de Newton do movimento, é muito justo que cada uma delas tenha sua própria energia cinética. Então, Clausius começou a admitir que havia a possibilidade da energia ser armazenada no sistema na forma de energia cinética molecular. Inicialmente, ele deu um nome a isso de trabalho interno. Então, é importante aqui imaginar que isso estava um pouco relacionado também com a ideia de que calor e trabalho tinham ainda estavam num processo de melhor compreensão, não é? Hoje em dia a gente já sabe, a gente já abordou em vídeos anteriores, que tanto o calor quanto o trabalho eles não existem na forma armazenada. Não se pode armazenar trabalho de nenhuma natureza, da mesma forma que também não se pode armazenar calor. Isso levou Clausius então a desenvolver a ideia do trabalho interno, mas ele precisou renomeá-lo na sequência. Então, alguns anos depois de algumas discussões no meio acadêmico, ele resolveu modificar esse nome de trabalho interno e passou-se a adotar livremente o nome de energia interna no âmbito científico. Só que o que acontece? Uma vez que a ideia já estava concebida, foi possível então avaliar que quaisquer mudanças na energia molecular do meu sistema, elas decorriam obrigatoriamente da adição ou subtração de calor do meu sistema e o mesmo em relação ao trabalho. Essa formulação é conhecida como a primeira lei da termodinâmica e ela é uma das ideias, uma das concepções mais importantes da ciência. Atualmente, o que a gente pode imaginar, o que se encontra em livros e bibliografias a esse respeito, que é o moderno entendimento sobre o que é energia interna, muitos livros dão conta de que ela é a soma da energia cinética e potencial das partículas que constituem um sistema. Veja, existe uma pequena diferença, então, do conceito de energia interna baseado na teoria cinética dos gases, que foi aquilo no qual Clausius se baseou para dizer que cada partícula tinha sua energia cinética disponível para guardar aí uma parcela de energia dentro do sistema. Ocorre que hoje em dia a gente sabe que não é apenas o movimento das partículas que causa acúmulo de energia no sistema, por assim dizer. Isso nos leva a alguns questionamentos. Por exemplo, por que alguns autores não definem o que é energia interna? Eu já comentei com vocês em vídeos anteriores que, em ciência, definir algo significa fornecer uma descrição completa de uma propriedade ou uma característica. Se eu consigo explicar apenas 90% do que é uma grandeza, do que é uma propriedade, ela não está plenamente definida do ponto de vista científico. Ela pode até fornecer ciência, né? A gente pode ter conhecimento sobre a natureza dessa propriedade, mas definição exige que 100% seja descrito. Partindo da teoria cinética dos gases, o que a gente pode observar é que lá a energia interna ela começou a adquirir um caráter que era meramente mecânico, tinha a ver com a energia cinética da molécula. Hoje em dia a gente sabe
que as condições através das quais uma partícula, um sistema com as suas respectivas partículas, guarda energia é muito mais complexo do que isso. Alguns autores admitem que nem todas as energias potenciais ali descritas, né, a parte do potencial aqui, ó, foram devidamente desvendadas pela ciência. A gente já sabe de algumas energias, né? Questão de atração e repulsão entre núcleos, né? Forças quânticas associadas a efeitos quânticos do sistema, mas alguns autores não se sentem confortáveis em definir energia interna justamente porque não se conhece até hoje, até o dia de hoje, a exata complexidade de todas as possibilidades de armazenamento de energia que uma molécula pode vir a ter. Então, alguns preferem, bom, já que eu não consigo descrever 100%, eu prefiro não definir o que ela é. Mas alguns autores preferem deixar definido de uma maneira mais genérica que a energia interna, então, ela é a soma da energia cinética com a energia potencial, quaisquer que sejam essas energias potenciais. Aí isso aí vira um saco sem fundo, né? Qualquer coisa que não foi descoberta acaba sendo enfiada aí. Uma outra pergunta que a gente pode fazer também é: a gente pode encarar essa energia aí como energia total armazenada? A gente olha isso aqui com um pouco de desconfiança, talvez. O problema nessa concepção é que muitos livros e muitos artigos sobre termodinâmica dizem que a energia que é armazenada num sistema ela é armazenada do ponto de vista molecular na sua complexidade de movimentos e energias potenciais. Né? Então, a energia cinética mais as energias potenciais são, em sua grande maioria, o foco do armazenamento de energia nos sistemas. Acontece que é só através disso. Muitos livros de termodinâmica dão conta de que sim, a energia interna ela é a energia total armazenada. Muito cuidado. Eu diria que nessas definições falta uma palavra importantíssima que eu vou escrever aqui para vocês. Ela é uma energia molecular. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma outra forma de armazenar energia no sistema que não envolve exatamente a ideia de molécula. Nós podemos armazenar energia nas fronteiras do sistema. E isso não compreende a energia das moléculas que compõem o sistema. A fronteira do sistema não é considerada como o constituinte molecular do seu sistema. Ela é a borda, é a energia da borda do sistema. Então, é importante que a gente faça uma distinção aqui. Muitos livros dizem que a energia interna ela é então a energia armazenada. Cuidado, ela é a energia armazenada em nível molecular. É possível que a gente tenha ainda uma outra parcela de energia armazenada, mas que não está nas moléculas, está na fronteira do sistema. E a gente vai descobrir como isso é possível logo em seguida. Como eu prometi a vocês, então, vamos destrinchar um pouco essa ideia. Então, vamos fazer as considerações adequadas sobre a primeira lei. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que calor e trabalho eles não são simplesmente admitidos do ponto de vista quantitativo sem que seja levado em conta o seu referencial. Mas como assim? Calor e trabalho não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares. Né? Eu não preciso de módulo de direção e sentido do calor ou do trabalho para que eu tenha total informação sobre a natureza dessas propriedades. Né? Na verdade, a gente não pode nem dizer propriedade. Né? Propriedade é quando algo é próprio do sistema. Como o calor e o trabalho eles estão em trânsito, eles são grandezas termodinâmicas, mas eles não são propriedades. E o que eu estou querendo dizer com referencial? Em termodinâmica, quando a gente fala calor ou trabalho, a gente nunca fala dessas duas grandezas sozinhas. A gente sempre precisa estabelecer se isso está sendo recebido pelo sistema ou fornecido. De algum tempo para cá, a IUPAC adotou como parâmetro de referência que nós sempre devemos contabilizar o calor recebido pelo sistema e também o trabalho recebido. Nós consideramos essas duas propriedades, nessas duas grandezas aí, de maneira positiva, ficam aqui os sinais delas. E se você tiver, é claro, um problema que envolve um seu sistema que fornece calor,
o valor vai entrar negativo nessa expressão matemática. O mesmo para o trabalho. Mas por que, que o calor e o trabalho eles precisam de um referencial? Em alguns livros você vai encontrar a expressão que a variação de energia interna ela é igual a Q menos W. Porque, em alguns casos, o interesse do engenheiro é de fazer com que o seu sistema produza trabalho. Então você não quer calcular o trabalho recebido, você quer calcular o trabalho realizado. Nesse caso, essa fórmula ela ficaria com um sinal de negativo aqui. Ó, tá? A gente apareceria com um sinal de negativo aqui. Mas como isso gerava muita confusão, porque o referencial do calor era diferente do referencial do trabalho, aí o PAC decidiu falar, não importa que o objetivo maior da termodinâmica seja com que o seu sistema produza trabalho, que é o caso das máquinas, né? Dos ciclos de potência e tudo mais. Então ela decidiu, falou assim, não, a gente vai colocar todo mundo no mesmo referencial, onde o calor é recebido e o trabalho é recebido também, ambos considerados positivos. Então, se você fizer um cálculo com essa equação e obtiver um valor negativo ou para o calor ou para o trabalho, significa que esse calor foi perdido pelo sistema ou o trabalho foi realizado. Além disso, tem uma outra particularidade que é importante a gente destacar. Calor e trabalho são conhecidos por serem grandezas que dependem do caminho. Fala assim, minha nossa, o que é isso? O que é uma grandeza que depende do caminho? Pessoal, quando eu falo caminho, estou querendo dizer que sistemas, quando sofrem modificações, por exemplo, se você tem um gás numa temperatura de 200 Kelvin e uma pressão de 3 bar, de repente ele muda. Ele vai para um outro estado termodinâmico a 400 Kelvin e 4 bar, por exemplo. Ele sofreu uma transformação qualquer. A maneira através da qual esse sistema parte da sua condição inicial e chega na sua condição final é infinito. É a mesma forma que perguntar de que maneira você é capaz de sair do lugar onde você se encontra agora e chegar no UFSCar. Você pode percorrer infinitos caminhos. Você pode sair da sua casa, pegar um ônibus, vir até São Carlos, pegar outro ônibus, ir até a universidade. Você pode ir a pé, você pode cortar caminho. Você pode passar por uma cidade para buscar um amigo seu antes de vir para cá. Você pode ir para outro país e depois vir para cá. Obviamente, esse não seria um caminho muito interessante, mas ele é possível. As transformações termodinâmicas elas passam pelo mesmo tipo de análise. Existem muitas formas que você pode estabelecer para sair de uma condição inicial e chegar numa condição final. Um exemplo que eu costumo dar também é o fato de que você tem que percorrer um determinado trajeto, você tem que sair, por exemplo, da sua casa e chegar até a sua universidade. E você tem a opção de pegar um carro, um veículo. Com um carro você vai chegar mais rápido, com um veículo que não é tão interessante quanto o seu automóvel, você vai chegar de maneira mais lenta. Se você vier a pé, você vai demorar mais ainda. Então, não é apenas o caminho físico, é o caminho energético também. Então, você precisa levar em conta que alguns percursos podem ser bons e outros não. Acontece que, do ponto de vista da localização da sua casa e da localização da UFSCar, por exemplo, independe qual caminho você pegue. Sua casa não vai sair do lugar, ela vai continuar sendo sua casa, ela tem um conjunto de informações que são que fazem com que a sua casa tenha as características que ela tem, e o mesmo se aplica à universidade. A universidade não vai sair do lugar. Por que eu estou contando essa história? Nós vimos em vídeos anteriores e em módulos anteriores a ideia de funções de estado. Funções de estado, né, propriedades de estado, elas são propriedades que definem o estado termodinâmico de um sistema. Então, existe um conjunto de funções de estado no início e um conjunto de funções de estado no fim da transformação. Não importa qual o caminho que você percorre. A pressão do início e a pressão do final independem do caminho. É como se você falasse, olha, eu vou sair da minha casa, vou chegar na UFSCar, mas a UFSCar fica na China. Não, a UFSCar não fica na China. Ela fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. O que acontece? Não importa como eu chego lá, mas a UFSCar vai continuar sendo aqui. Ela vai continuar permanecendo no mesmo lugar. Então, a ideia do início e do fim de uma transformação é a mesma coisa em relação, por exemplo, à pressão.
A pressão ela é uma propriedade que não depende do caminho. Ela é uma função de estado. Temperatura também é uma função de estado. Volume é uma função de estado. Energia interna também é uma função de estado. Eu tenho uma quantidade de energia armazenada no início, tenho uma quantidade de energia armazenada no fim. A forma como eu cheguei nessa quantidade é irrelevante. Porém, se você quiser descrever o caminho, veja que interessante, são justamente as duas grandezas que acontecem em trânsito, né? Então, se elas acontecem em trânsito, elas dependem do caminho que você escolhe. O que significa isso? Olha, se eu usar uma máquina boa, um equipamento de transformação bacana, eu posso utilizar aí uma menor quantidade de calor e produzir uma quantidade grande de trabalho, por exemplo. Ou não, você está usando uma máquina horrível, nem produz trabalho. Você conseguiu fazer essa mudança só através de adição de calor no seu sistema. Então, a quantidade de calor envolvida no processo e a quantidade de trabalho são propriedades que dependem do caminho termodinâmico que você escolhe. E isso é extremamente importante na análise de problemas de transformação envolvendo cálculos termodinâmicos. Vamos manter essa informação registrada, tudo bem? A gente pode escrever a primeira lei na sua forma diferencial, e aqui a gente só precisa ter cuidado que quando eu faço a integral de du, eu obtenho ΔU, né, conforme nós observamos ali no slide acima, né, na parte de cima do slide, perdão. E por que isso é uma variação? Porque a energia interna, a integral dela dá uma diferença, né? Então ela é uma diferencial. Enquanto que ao integrarmos o calor, por exemplo, o que nós temos é a quantidade total de calor. Então são variáveis de naturezas diferentes. Essa daqui permite variação, né? É uma diferença finita, por assim dizer. E aqui nós temos apenas uma quantidade infinitesimal, ou seja, uma quantidade muito pequena, mas que ao integrar eu não obtenho ΔQ e nem ΔW, tá bom? Eventualmente, a gente pode separar o trabalho em dois tipos. Obviamente, esses dois tipos atendem às nossas necessidades, né? A gente poderia eventualmente, por exemplo, incluir aqui o trabalho elétrico. O trabalho elétrico não vai aparecer porque ele não é tão interessante assim para o engenheiro químico nesse momento. Então, a gente vai separar em duas expressões ou duas etapas que são bastante úteis para nós. Uma parte é chamada de trabalho de eixo. Trabalho de eixo, nós consideramos a existência de qualquer elemento mecânico no sistema que ou ajude o sistema fornecendo trabalho para ele, ou retira trabalho do sistema. Dois dos grandes equipamentos que nós consideramos aí eixos para efeito de produção ou retirada de trabalho são turbinas e bombas. Então, o sistema apresentou uma turbina, apresentou uma bomba, ele tem um equipamento que vai fornecer ou retirar do sistema trabalho de eixo. Esse eixo aqui, obviamente, é o eixo do equipamento. E nós temos, é claro, trabalho de expansão e contração. Né? Se a gente estiver lidando sobretudo com gases e vapores, existe a possibilidade do vapor se expandir ou contrair, dependendo das transformações que ele sofrer. E aí a gente pode separar eles. Né? A gente pode colocar aqui o trabalho de eixo e o trabalho de expansão. O trabalho de expansão, pessoal, é o trabalho de expansão termodinâmico mesmo, né? A integral de PDV lá, aqui na sua forma diferencial. Quando eu reorganizo esse sistema, nós colocamos de um lado a possibilidade do seu sistema contrair e expandir junto com a energia interna. Essa soma, ela dá uma outra propriedade termodinâmica que foi abordada no slide anterior, que a gente já começou a discutir lá. Essa propriedade é chamada de entalpia. O significado da palavra vem de en, espaço talpos, que seria calor, talpos é calor, e en é relacionado à parte interna, a parte interior do seu sistema. E por que então que a entalpia ela aparece aqui? Ela nos traz alguns questionamentos. Por exemplo, quais seriam eles? Vamos lá. Ó, nós temos, por exemplo, a ideia de que se eu tenho uma parcela somada aqui, ó, eu posso dizer que a entalpia ela é a energia total armazenada no meu sistema? Mas eu já não falei que era a energia interna? Pessoal, a entalpia ela contabiliza então a parcela
da energia cinética molecular, junto com a energia potencial molecular. E nós temos aqui um termo que nós chamamos, eu chamo particularmente de energia de fronteira. Então, energia de fronteira. Por que eu chamo isso de energia de fronteira? Vou usar aí as palavras de um autor, fronteira, né? De um autor chamado Livenspiel. O Livenspiel ele nos diz que quando a gente sobe numa balança, a gente não pesa apenas o nosso peso corporal, né? A massa determinada ali indiretamente não é só a massa do nosso corpo. A gente inclui ali também o peso das nossas roupas. Então ele fala, olha, todo sistema, toda substância, ela precisa expulsar as suas vizinhanças, ela precisa expulsar ali a atmosfera para ela ocupar o seu lugar no espaço. Então eu tenho ali uma energia que constantemente precisa ser atribuída à fronteira para que a gente, por exemplo, não entre em colapso, nosso organismo não entre em colapso por causa da pressão atmosférica, ou a gente não exploda com uma força interna maior do que a externa, por exemplo, pressão interna maior do que a pressão externa, ou então inflar, né, se a nossa fronteira fosse maleável. Então, essa energia da fronteira ela pode ser indiretamente calculada através de um trabalho de expansão. É como se a gente tivesse literalmente executado o trabalho de expandir até onde a gente se encontra hoje, para ocupar esse lugar no espaço. Então, nós temos aqui uma energia armazenada no seu componente molecular e nós temos aqui uma energia armazenada na fronteira do sistema. A soma desses dois, sim, dá a energia total armazenada. Mas cuidado! Como você vai ver em algumas bibliografias, energia total armazenada, para muitos autores, ela é apenas a energia armazenada sob o ponto de vista molecular. Eles acham um absurdo, falam assim, eu não quero misturar a energia do ponto de vista molecular com essa energia de expansão e contração da fronteira, não. Tem gente que chama a entalpia de uma mera formalidade, ela é uma casualidade. Quando, na verdade, ela é uma entidade termodinâmica, ela é uma propriedade termodinâmica, que assim como a energia interna, é uma função de estado também. Né? O estado termodinâmico ele descreve ali qual é a energia que está armazenada na sua fronteira e ela pode aumentar ou diminuir. Né? Em processo onde ela aumenta, seu sistema infla. Em processo onde ela diminui, seu sistema encolhe. Então, nós já identificamos então esse produto P vezes V aqui como energia de fronteira. E é importante destacar, se a gente for considerar a entalpia como uma energia total armazenada, a gente não pode dizer que isso é energia do ponto de vista molecular. Ela tem a energia molecular e mais uma parcela relacionada à energia que está armazenada na borda do meu sistema. Nós chegamos a ver também que a ideia de energia interna parte da teoria cinética dos gases. Foi assim que ela foi idealizada inicialmente. Hoje a gente já sabe que não estava tão correto assim, mas partiu lá. Como que isso foi, então, como que isso evoluiu a partir da ideia do Clausius? Para quantificar realmente a energia cinética das moléculas, Boltzmann elaborou seu famoso e importante teorema da equipartição. Do que trata esse teorema? Ele diz o seguinte: se um sistema de moléculas se encontra em equilíbrio térmico, ou seja, se todas elas estão na mesma temperatura, tá? Não tem uma molécula trocando energia para tentar equilibrar a sua temperatura uma com a outra. Num valor de temperatura T qualquer, a energia cinética média molecular, olha, isso aqui é espetacular, a gente precisa dar um destaque aqui para as palavras do Boltzmann, né? Energia cinética média molecular. Ela se distribui igualmente entre os graus de liberdade e ela é igual a kT sobre 2 para cada grau de liberdade, aonde esse K é chamado de constante de Boltzmann. Pessoal, a constante de Boltzmann, antes de mais nada, é importante a gente dizer que ela teve aí o Boltzmann ele desenvolveu essa constante baseado nos trabalhos do Planck em eletromagnetismo. Então ele conseguiu desenvolver essa constante que estava associada à quantificação de energia mesmo. Só que o
Boltzmann decidiu aplicar isso, então, na teoria cinética dos gases, admitindo que as partículas elas podiam ter a sua energia cinética média molecular. Então ele utilizou a sua constante vezes a temperatura sobre 2. Olha que interessante. É a primeira vez na história que a gente tem uma ideia de energia cinética associada não à velocidade, mas à temperatura. Isso é algo revolucionário. Vocês concordam comigo? Até então, energia cinética estava relacionado com velocidade. Outra coisa que nos deixa intrigados também é o que ele considera como grau de liberdade. Fala assim, mas poxa, Boltzmann fez um negócio bonito aí, mas não me explicou o que são esses graus de liberdade. E de onde surgiu a constante Boltzmann, né? Que foi a última pergunta nossa aqui, que foi a primeira que eu respondi, né? Ela veio dos trabalhos do Planck. Para que a gente entenda esses graus de liberdade, é importante a gente primeiro destacar que trata-se de um conceito totalmente mecânico. Lembra, nós estamos lidando com partículas que se movimentam de acordo com a mecânica newtoniana. Se isso é válido, os graus de liberdade são as possíveis, os possíveis movimentos que uma partícula pode ter. Aí você vai falar, mas poxa, uma partícula só vai poder se mover para cima e para baixo, para frente e para trás e de um lado para o outro. Não é verdade? Não é bem assim. Vamos descobrir quais são esses graus de liberdade? Bom, pessoal, vamos ver então o que são esses graus de liberdade? Inicialmente, a gente vai observar como é que partículas, né, moléculas monoatômicas, elas se movem. Para começo de conversa, é importante a gente dizer que moléculas monoatômicas, para nós, são gases nobres. Hélio, argônio, neônio. Né? Então, a gente tem aí uma partícula que representa, aí no caso, esse aqui seria a representação da molécula barra átomo de argônio. Então, do ponto de vista de movimento, uma molécula assim ela tem apenas 3 graus de liberdade. Assim, nossa, como assim? Os graus de liberdade de translação dela. Então, se você pegar uma molécula de argônio, ou um átomo de argônio, enfim, é a mesma coisa, né? Afinal de contas. Uma vez que você defina qual é a posição dela, ela pode se deslocar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Ela não tem nenhum outro movimento possível. Ah, mas e se ela começasse a girar em torno do próprio eixo? O movimento ao redor do próprio eixo não configura um movimento relativo válido de acordo com a teoria cinética dos gases. Rodar em torno de si mesma, ela continua parada no mesmo lugar, ela não tem energia cinética por causa disso, né? Ou a resultante de energia cinética não se altera porque ela está rodando ao redor de si mesma. Então, cuidado só com o termo translação, tá? Muita gente associa a ideia de translação com a translação da Terra, né? Movimento de rotação, translação. Translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Obviamente, o átomo aqui de argônio não está rodando ao redor do Sol, mas ele está transladando, ele está em livre movimento na, no sistema, na estrutura onde ele se encontra. Então, o movimento de translação está associado aí aos 3 movimentos básicos: para cima e para baixo, esquerda para direita, para trás e para frente. Para cada grau de liberdade desse, o Boltzmann informou então, olha, que o eixo x ele tem kT sobre 2, mais o kT sobre 2, mais o kT sobre 2. Então, se eu quiser somar as possibilidades de armazenamento de energia, a energia cinética da minha molécula ela vai ser a soma dos 3 graus de liberdade. Então, 1 grau de liberdade no eixo x, que é para cima e para baixo contra 1 grau só, tá? O eixo y e o eixo z, eu somo os 3, eu tenho então 3kT sobre 2. Então, o Boltzmann acreditava que a energia guardada em nível molecular era uma propriedade relacionada apenas à velocidade da partícula. Por que ele achava que era apenas a velocidade? Ele sabia então que havia uma relação, que não é a mesma coisa, mas havia uma relação entre o aumento de temperatura e o aumento de velocidade. E por que apenas velocidade? Porque nós estamos lidando com a teoria cinética dos gases, que admitia que essas partículas não tinham nenhum tipo de interação entre si que não fosse colisão perfeitamente elástica. Todas as energias potenciais, forças de atração e repulsão, nada disso existia. A gente está lidando aqui com um gás mecânico, a gente está lidando com um gás ideal. Então, todas as análises que o Boltzmann fez utilizou esse conceito.
Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas quer dizer então que isso não presta para nada? Não, pessoal, presta para muita coisa. Evidentemente que ao longo do tempo isso necessitou de algumas correções, mas em termos conceituais, foi a primeira vez na história que alguém teve a audácia de tentar imaginar como que a energia era guardada no interior das moléculas de um sistema. E isso não é pouca coisa, definitivamente. Continuando aí nos graus de liberdade, a gente vai partir agora para uma molécula com dois átomos, né? A gente vai usar aqui como exemplo a molécula de oxigênio, O2, linear, toda bonita aí. A gente tem três possíveis graus de liberdade: translação, rotação e vibração. Para minha nossa, o que será isso? Vamos por partes. Primeiro, o movimento de translação. Nós já sabemos aqui, baseado no que a gente viu para moléculas monoatômicas, que você pode guardar energia na forma de energia cinética, fazendo com que a sua partícula se desloque aqui nos três eixos, né? Esquerda para direita, para cima e para baixo e para trás e para frente, né? Ficou tão feio isso aqui que eu vou apagá-lo. Vocês já entenderam aonde eu quero chegar, a gente já viu isso no slide anterior. Então, esse sistema aqui já é conhecido. Então, os três graus de liberdade do movimento de translação a gente já conhece. O que seria a rotação? A rotação é a ideia de que você tem um movimento relativo de um núcleo atômico em relação a outro. Então, se você pegar o primeiro aqui como ponto de referência, esse primeiro aqui, ó, ele, uh, ele tem uma parcela de movimento em relação ao outro núcleo. Então, a gente tem aí a possibilidade de um núcleo em relação ao outro. Então, essa partícula ela pode rodar no eixo θ, ela pode rodar no eixo φ, ela só não vai rodar, e tem um xzinho aqui, tá vendo? Os dois núcleos girando no mesmo sentido. Porque aí, como não tem um movimento relativo, é o mesmo caso da rotação na primeira partícula. Se ela ficar rodando em torno dela própria, ela não gera resultante de movimento. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 graus de liberdade. Eu tenho 1 grau de liberdade de rotação no eixo θ, 1 grau de liberdade de rotação no eixo φ, e eu não tenho rotação aqui. Então, eu tenho 2 graus de liberdade aqui. Além disso, a gente ainda tem o de vibração, que é a condição de um núcleo estar aí em constante atração e repulsão entre si. Né? Os núcleos eles se aproximam, se afastam, como um movimento harmônico, como um oscilador harmônico. Nesse caso, então, a gente tem uma notação um pouquinho diferente, como é um movimento de vai e vem. Para efeito de contabilização desse aqui em especial, do de vibração, que é esse último aqui, né? Vou até escrever aqui em cima, esse é o de vibração entre núcleos, tá? Ele obrigatoriamente ele é só K vezes T, ele não tem o sobre 2. E por que ele não tem esse sobre 2 aqui? Porque eu estou contabilizando o movimento de ida e de volta. Então, como o movimento de ida e de volta estão acoplados, a gente tira o 2 daqui. É como se fossem, na verdade, 2 graus de liberdade. Mas, na verdade, o jeito certo de contabilizar é 1 grau de liberdade só. Nesse caso, se eu for somar a energia cinética molecular de todo mundo, eu vou pegar ali os 3 kT sobre 2, mais 2, 5, mais 2 sobre 2, né? Para ficar tudo sobre 2 embaixo, eu tenho 7kT sobre 2, que é a energia cinética de uma molécula. Obviamente, de uma molécula de atômica, né? Esse conceito pode ser ampliado para moléculas de N núcleos. Então, como é que funciona isso? Então, a gente vai contabilizar os graus de liberdade de todo mundo. Olha, movimento translacional, todas as partículas, todas as moléculas de todas as substâncias têm. É um movimento em relação ao centro de massa da partícula, tem 3 graus de liberdade e, segundo o teorema da equipartição de Boltzmann, cada grau de liberdade tem kT sobre 2 de energia cinética.
O rotacional, moléculas lineares como o oxigênio que nós vimos no slide anterior, ele tem 2 graus de liberdade. Nós já vimos que um deles está nulo, né? Porque não existe movimento relativo se os núcleos ficarem rolando juntos na mesma direção. Cada um deles com kT sobre 2. Moléculas não lineares. O que seria uma molécula não linear? A água, por exemplo, é uma molécula triatômica, que tem lá o seu ângulo de ligação, né? Ela não é uma linha perfeita. Então, nesse caso, nós temos os 3 graus de liberdade devidamente desbloqueados e você pode guardar movimento aí numa condição adicional. Ainda, é claro, contabilizando o que diz o teorema da equipartição do Boltzmann. Por fim, o vibracional, a gente determina um número de graus de liberdade de moléculas não lineares e lineares através do número de núcleos, isso aqui. Então, isso aqui é um número de núcleos atômicos. Que núcleos são esses? Por exemplo, no caso de uma molécula de oxigênio, ela é uma molécula linear, correto? Então, quantos núcleos nós temos na molécula de oxigênio? Nós temos 2 núcleos. Então, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Nós teríamos, então, K vezes T de energia guardada no movimento vibracional, que é exatamente o que a gente obteve no slide anterior. Se eu tenho uma molécula não linear, imagine, por exemplo, a água. Né? A água ela tem 3 núcleos. Então, nós teríamos 3 vezes os 3 núcleos, né? Sendo um de oxigênio e 2 de hidrogênio, dá 9, menos 6, nós temos 3kT graus de liberdade, porque nós teríamos aí uma resposta de 3. Óbvio, quanto mais núcleos você tiver, imagina um hidrocarboneto pesado de 60 carbonos. 60 carbonos não lineares, seriam 3 vezes 60 menos 6. É bastante coisa. Então você tem aí a molécula podendo guardar movimento num monte de gavetas. Eu costumo chamar isso aqui carinhosa, é carinhoso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Se você for um termodinâmico daqueles mais catedráticos e me ver falando uma coisa dessa, é quase uma ofensa. Mas eu chamo esses graus de liberdade do Boltzmann carinhosamente de gavetas. Tenho várias gavetas para guardar minha energia aí dentro. Óbvio que se você for um professor de termodinâmica, um pesquisador em termodinâmica, me ver falando uma coisa dessa, você vai querer me assassinar, mas por favor não me mate. É apenas uma maneira carinhosa de me referir a esses graus de liberdade todos. Vamos resolver um exemplo? Então, eu quero determinar a energia cinética molecular para uma molécula de água, de acordo com o teorema da equipartição de Boltzmann. Aí, a molécula de água ela tem 3 núcleos. Então, para o movimento translacional, a gente tem os nossos 3 graus de liberdade já devidamente conhecidos ali. Para o rotacional, como a molécula de água é uma molécula não linear, eu continuo tendo os 3. E no vibracional, como eu tenho 3 núcleos, a gente executa esse cálculo aqui admitindo 3kT. Se eu fizer a soma de todo mundo, eu vou ter 12kT sobre 2. Aqui, é claro, né, pessoal? Aqui eu estou só com 3kT. Eu preciso multiplicar por 2 em cima e embaixo para aparecer esse 2 aqui. Você poderia escrever isso aqui em termos de 6kT também, que não teria problema, tá? E se a gente quiser conhecer a energia de todo o meu sistema? Olha, admitindo que esse sistema tem 1 mol, bastaria eu multiplicar a energia cinética molecular do Boltzmann pelo número de Avogadro, que é esse N aqui. Ó. Então, esse é o número de Avogadro, aquele 6,02 vezes 10 a 23. Ao fazer isso, a gente tem uma curiosidade bem bacana. Se eu multiplicar a constante de Boltzmann pelo número de Avogadro, eu obtenho a constante dos gases. Nossa, que magnífico, né? Isso é a energia cinética, né, de todas as minhas partículas somadas, que na definição deles era a energia interna.
A gente sabe hoje em dia que a energia interna não é apenas e tão somente a soma das energias apenas do ponto de vista cinético, mas, de acordo com a teoria cinética dos gases e de acordo com o teorema da equipartição do Boltzmann, a energia cinética desse sistema é definida assim. E ela é uma função única e exclusivamente da temperatura, percebe? Não tem nenhuma outra propriedade envolvendo o cálculo da energia interna. Isso é bastante útil para nós, do ponto de vista conceitual. Na prática, a gente sabe que a energia interna ela não é uma função só da temperatura, porque a maioria dos gases da natureza não são gases ideais. Né? A gente tem aí a interação molecular e tudo mais. Mas ter uma ideia de como calcular a energia interna é bastante significativo. Claro, né, no mundo real, a gente não tem como calcular isso daqui de maneira teórica, porque são tantos os fatores que influenciam o valor da energia interna que eu precisaria de algum conceito, alguma coisa que me permitisse calcular a energia interna de maneira correta. Né? A gente vai ver isso ainda nos próximos exemplos. Vou deixar vocês com uma última pulga atrás da orelha, que é entender o que significa essa energia interna na prática. Vocês devem se lembrar do esquema que eu fiz no slide anterior para tentar esclarecer como que era lá um sistema hidráulico. Lembra que se a gente enchesse um sistema como esse de água, esses 3 primeiros compartimentos aqui iriam encher primeiro, depois esses daqui iriam encher, e na sequência encheríamos esse, porque eles estão um pouco mais altos em relação à base. Eu fiz a provocação, mas se eu encher isso aqui de energia, como é que funciona? A diferença é que ao invés de eu ter vasos comunicantes, o que eu vou ter são graus de liberdade. Eu tenho vários graus de liberdade. Nós temos aqui inicialmente os de translação, depois nós temos os de rotação e os de vibração. Se eu simplesmente começar a enchê-los, eu vou começar a aumentar, por exemplo, o movimento na direção X, na direção Y, na direção Z. Note, eles estão aqui na mesma altura. Então, uma partícula que recebe, se isso aqui for energia, à medida que eu vou enchendo isso aqui de energia, uma partícula ela começa a se movimentar de maneira igual, é por isso que chama teorema da equipartição, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Ela não vai ter uma preferência para um dos movimentos. Só que veja, no início, logo com uma pequena quantidade de energia que eu estou armazenando aqui, eu ainda não atingi o nível para começar a ter energia de rotação entre os núcleos. Só a partir de um determinado nível de energia é que eu consigo acessar os movimentos de rotação. E o mesmo acontece com os movimentos de vibração. Se eu fosse perguntar para você o que seria essa quantidade em azul aqui, falar, essa pintura em azul aqui seria o quê? Bom, baseado no que a gente analisou, o que está em azul em todos esses graus de liberdade aqui, que estão representados aqui como gavetinhas, ou como compartimentos, se você preferir usar essa palavra, se eu somar o volume de todo esse líquido aqui, que não é líquido, é energia, na verdade, eu vou ter a energia interna da minha partícula. Tudo bem, eu sei que se eu pegar, então significa que esse grau de liberdade tem quantitativamente mais energia do que esse, e eu tenho mais energia armazenada aqui, aí eu tenho menos aqui, e assim sucessivamente. Sim, cada grau de liberdade vai ter a sua própria composição de energia. Então, se você somar de todos eles, você tem a energia interna da molécula. Mas se isso é energia interna, o que é a pressão aqui? Né? A pressão foi ótimo. O que seria esse nível? A gente viu que o que equilibrava esse sistema hidráulico correspondente era a pressão. O fato de todos estarem expostos à mesma pressão nivelava isso daqui. Então, o nível era a pressão no outro sistema, no sistema hidráulico. Nesse aqui, adivinha o que é esse nível? Pois é. Esse nível, meus caros alunos, é a temperatura. Exatamente. Vou até escrever aqui, ó. Temperatura. Entende por que isso daqui é um potencial? Exatamente.
ela mantém o nível de energia igualmente distribuído, mas não em quantidade. Ela mantém o nível, a energia distribuída em relação ao referencial de zero. Então, aqui nesse desenho, a gente pode identificar bem a diferença entre temperatura e energia. Da mesma forma que pressão e volume de líquido não é a mesma coisa em hidráulica, temperatura e pressão, temperatura e energia interna não são a mesma coisa em termodinâmica. E como essas grandezas são todas análogas, a gente pode usar essa alegoria. Aqui está a nossa bibliografia. Peço desculpas pelo vídeo um pouquinho longo. Vocês devem ter percebido que não dava para cortar ele de forma a ser um vídeo menor. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, a ideia, né, o nascimento da ideia da energia interna sobre o ponto de vista da teoria cinética dos gases. E a gente vai entender como é que ela vai evoluir aí para que a gente consiga identificar que, na realidade, ela não era bem aquilo que a teoria cinética dos gases apregoava. Ela se transformou em outra coisa. Postem suas dúvidas, acompanhem os próximos vídeos e se vocês tiverem qualquer coisa que eu possa contribuir, deixe aqui sua mensagem para que eu possa te responder ou acrescentar algo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.